significa dizer e fazer, pela primeira vez em muitos anos, um trabalho desse tamanho, inteiramente sóbrio? Quando eu falo isso, mais até do que estar tratando de alguma mudança no resultado final do disco, embora haja, e eu posso, mas é de uma área muito mais técnica que talvez nem seja tão interessante. Eu acho que eu, como figura pública, gosto de abordar esse assunto, que é um assunto muito tratado de uma maneira muito equivocada, certo? E no caso de um músico, às vezes de forma distorcida e perigosa, com uma certa glamourização do uso de o roqueiro, doidão e tudo mais, coisa que eu mesmo, em determinado momento da minha vida, adotei quase de uma maneira caricata, sem ter noção de que isso não era um adorno superficial e, no meu caso especificamente, uma questão séria de saúde, pois eu tenho, né? Porque o alcoolismo não é uma coisa que sare, é uma doença de uma ordem, que eu diria misteriosa, nem cabe aqui abordar as razões e causas e tudo mais, mas que de fato acomete milhões de pessoas, certo? E é tratado com uma displicência, como se, ou vista do ponto de vista moral, o cara é um vagabundo, para quando quer, ele não dá, não sei o que lá, ou de uma maneira também, digamos, pouco de leviana, né? Porque o álcool é uma droga lícita, uma droga, né? Não adianta falar para um alcoólatra, isso é uma coisa maluca, né? A gente tem vivido uma coisa seríssima, né? No qual você sempre aborda, que é a compulsão por apostas, né? Que e todo mundo fala, aposte com moderação. Vai falar para um jogador o que é moderação? Fala para um alcoólatra, fala para mim, beba com moderação. Não existe, isso não funciona. E isso não só é uma questão por ser uma figura pública, como o meu trabalho foi muito prejudicado por isso, porque eu, sendo uma figura pública subindo ao palco, me apareci inúmeras vezes em condições que hoje eu digo lamentáveis e que prejudicaram, assim. Então, eu trato disso porque eu fico feliz, né, de poder dizer é possível, né? A primeira coisa para você poder tratar de alguma coisa, porque vou fazer um outro parênteses, Juca. Para quem sofre do alcoolismo, é uma doença cujo sofrimento que você impele e causa aos seus familiares, aos seus entes queridos, mas a si mesmo, principalmente, é de uma ordem que, assim, não tem nada que eu possa dizer que me feriu e que me foi tão custoso para que eu primeiro admitisse, para primeiro que eu compreendesse, para depois admitir e para depois me livrar, enfrentar isso. Então, assim, eu gosto, eu falo isso porque é sem preconceito, abri meu anonimato, né? Que eu sou filiado à AA, recomendo a todos, porque se você vai falar, Juca, você tem um na família, um tio, um irmão, um filho, é uma questão séria, grave, que não é falada. E eu estou um pouco de saco cheio desse, vou usar a palavra negacionismo. Não presta, não funciona, e ele se dá em inúmeras camadas. Há uma coisa importante que eu tenho feito no meu show, que eu tenho 2 irmãos, né, que tiveram meningite, um acima de mim e um abaixo de mim. Um ficou deficiente auditivo e a outra teve paralisia cerebral. E eu lido, né, com a questão do preconceito, do estigma e da própria acessibilidade desde que nasci,
desde que nasci. A minha família, a minha mãe sempre adotou em meus pais uma coisa de inclusão e tudo mais. E agora, no meu show, eu tenho trabalhado sobre a acessibilidade, que não é um rótulo bonitinho que você põe no Instagram e que está ali, não é um protocolo. É muito mais do que isso, certo? Não adianta estar no site da Casa Noturna, você tem acessibilidade, o rapaz chega lá e não tem rampa, não tem como ir no banheiro, o deficiente visual não tem. Então, assim, eu tenho intérpretes de Libras, eu estou trabalhando com uma mulher incrível, chamada Vanessa Bruna, de um projeto Inclusão pela Arte, eu tenho mediadores que recebem as pessoas, e tudo da mesma ordem, da invisibilidade, da negação. A gente tem é muito melhor jogar para baixo do tapete, fingir que não é, do que assumir. Então, assim, o Brasil viveu 4 anos de um pesadelo, né, cujo presidente era um negacionista de carteirinha, né? E daí virou essa tal da polarização e tudo mais. Eu estou um pouco de saco cheio dessa própria história, dessa franja, né, que no fim das contas não é uma franja, ela está numa questão central. E nós vamos ter que falar, estou muito mais disposto a falar sobre integração, sobre inclusão, sobre junção de você consigo mesmo e de todos. Então você vai falar de um problema de alcoolismo, não importa se o cara é bolsonarista, se o cara torce para corintiano ou São Paulino, vamos usar essa analogia. Mesma coisa se o problema tem um deficiente. São questões humanas. E eu me sinto... Primeiro, acessibilidade é um direito. E, como cidadão, figura pública, é um dever da sociedade. Inclusão. Então, voltando ao alcoolismo, que é o ponto de partida, eu vejo uma relação estreita entre tudo isso. Coisas que são relegadas e são de forma displicente. E eu falo mesmo. E tenho um grande amigo, que é o senhor Casagrande, que é da minha geração, da minha idade, e tem um problema semelhante e se manifesta há muito mais tempo do que eu, de palestras e tudo mais, e acho isso um serviço de utilidade pública. Eu gosto de estar num lugar que eu tenho e poder falar coisas que vão além de achar que eu sou bacana porque subo no palco.